Ok, pessoal, nesse vídeo aqui, dessa lista de vídeos de introdução ao SketchUp que a gente está fazendo, eu quero te mostrar como usar a ferramenta de mover, que é essa aqui. No último vídeo eu te mostrei a ferramenta de empurrar-puxar, que você dá volume aos objetos, e nesse vídeo eu quero te mostrar a ferramenta de mover, justamente para você poder mover esses objetos. Assim, movimentar objetos dentro do SketchUp, eu sei que é uma dificuldade que muita gente tem. Algumas pessoas pegam fácil, outras pessoas demoram um pouco mais. Tudo bem, cada um tem seu ritmo, tá? Principalmente quando você tem uma cena interna e você já tem objetos ao redor, ou você tem, por exemplo, um mobiliário, e você tem um piso, tem parede, tem teto, e você quer mover apenas um móvel específico, às vezes você não consegue deslocar esse elemento para onde você precisa, porque os snaps dos elementos que estão próximos ficam atraindo. Você quer levar o objeto até um ponto, ele fixa em outro ponto. Bom, mais para frente, quando eu mostrar a questão de grupos e componentes, eu vou te dar algumas dicas de movimentação para facilitar esse processo, tá bom? Mas não se preocupe, porque isso é uma coisa que você vai pegando aos poucos. Eu sei que conforme você vai praticando o SketchUp, essa questão de movimentação vai ficando cada vez mais natural, mais mecânica para você, tá bom? Todo mundo tem dificuldade no início. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar simplesmente como que usa a ferramenta de mover. Para isso, primeiramente, a gente precisa de um objeto para mover. E aí eu vou criar um retângulo. Se você faz R, ou melhor, se você aperta aí a letra R no teclado, você acessa a ferramenta de retângulo, é o atalho para o retângulo, né? Que a gente já tinha visto antes. Ou você faz aí R, né? Clica aí no R, ou então você vem aqui em cima na ferramenta de retângulo. Vou fazer um retângulo pequeno, não precisa fazer grande, tá? Compara aí o tamanho do que eu fiz, né, com a bonequinha ali, não precisa ser grande. Aí depois que eu fiz, eu vou usar o empurra-puxar para dar volume a esse objeto. Posso clicar aqui no ícone do empurrar-puxar ou posso usar a letra P. A letra P é o atalho do empurrar-puxar. Então, peguei ali a letra P, vou clicar aqui nessa face, trago para cima para dar o volume que eu quero, qualquer tamanho, tanto faz. E usando a barra de espaço eu saio da ferramenta de empurrar puxar. Agora, para a gente poder mover, primeiro a gente tem que selecionar esse objeto. A maneira mais prática que eu acho de selecionar esses objetos que têm volume é você dar 3 cliques nele. Se você dar 3 cliques rápido, você consegue selecionar. Na verdade, deixa eu até esclarecer algumas coisas em relação a isso. Quando você clica uma vez só, você vai estar selecionando apenas a face, tá? Se você clica, eu estou clicando aqui fora para desselecionar, tá bom? Se você clica 2 vezes, você consegue selecionar a face e as arestas que estão associadas a essa face. Se você clica 3 vezes, você consegue selecionar a face, as arestas e todo o objeto. E aí, independente da complexidade do objeto, deixa eu até fazer uma estrutura bem rapidinho aqui para você entender. Tanto faz se esse objeto for simples, se for complexo, o formato que ele tenha, enfim, você consegue selecionar ele inteiro dando 3 cliques. Então eu tenho esse objeto aqui que é logicamente mais complexo do que essa caixa. Mesmo esse objeto, se eu der 3 cliques em cima dele, olha só, 1, 2, 3, eu consigo selecionar ele inteiro, tá bom? Vou deletar. A gente sabe que tem outras formas de selecionar também, só passando rapidinho, porque eu mostrei isso lá no início, então deixa eu revisitar elas agora. Eu poderia selecionar com essa janela de seleção, que é fazer aqui, ó, pressionar o botão esquerdo, né, da esquerda para a direita, até que todo objeto esteja dentro da janela. Aí quando eu solto, eu seleciono aquele objeto. Eu também posso fazer essa mesma seleção, só que da direita para a esquerda. Só que eu, particularmente, prefiro selecionar esses objetos dando 3 cliques. Por quê? Porque se você tivesse outros objetos aqui ao redor dele, eu estou criando retângulos bem soltos, e digamos que você quer selecionar apenas esse objeto aqui, se você tentar fazer a seleção desse jeito para colocar ele dentro da janela de seleção, vai pegar esse objeto, logicamente, mas pode ser que pegue alguns outros objetos ao redor que você não quer mover, ou não quer selecionar. Então, a dica que eu dou, principalmente quando você tiver vários objetos próximos uns dos outros e você quer mover apenas um em específico, é você dar 3 cliques nele, tá bom? Então aí, dei 3 cliques, selecionei ele, vou pegar aqui a ferramenta de mover, vou clicar nele aqui em qualquer lugar e eu consigo mover. Depois que eu cliquei nele aqui, eu posso escolher o local onde eu quero colar,
digamos assim, né? Eu chego aqui, clico para colar, pronto, movi. Então veja como é fácil. Eu vou até fazer de novo, eu vou clicar fora aqui, e o processo é esse. Dá 3 cliques, seleciona ele inteiro, pega a ferramenta de mover, clica nele, leva para onde você quer e clica de novo. Pronto, você moveu esse objeto. Bom, dá para você mover usando os eixos também, que é uma dica que eu vou dar. Às vezes muita gente tem dificuldade, principalmente no início, porque quer mover direto esse objeto, por exemplo, desse ponto aqui, digamos que esse é o ponto A, para o ponto B, que seria mais ou menos aqui. Às vezes você não consegue fazer isso se você tiver muitos objetos aqui ao redor, porque os snaps desses objetos que estão ao redor ficam atraindo esse seu processo de movimentação. Então você quer colocar mais ou menos nessa região e tem algum outro objeto aqui que fica atraindo ele. Ao invés dele vir para cá, ele pode vir para cá. Isso pode acontecer. Não sei se já aconteceu com você, mas a dica que eu vou dar é a seguinte. Você vai selecionar o objeto, logicamente, para mover. Vai pegar a ferramenta de mover aqui e vai clicar nele. Ao invés de levar diretamente para cá, isso aqui até vai funcionar agora porque eu não tenho nenhum objeto ali ao redor, eu posso fazer um movimento aqui, primeiro no eixo verde, até onde eu entendo que ele precisa ir. Lembrando que para travar no eixo verde, se eu não estiver conseguindo, eu posso usar a seta para a esquerda, tá bom? Olha, seta para a esquerda, eu travo no eixo verde, digamos que eu quero que ele venha até aqui, cliquei. Depois eu clico de novo e aí eu uso a seta para a direita para travar no eixo vermelho e levo até aqui. Pode parecer que vai dar mais trabalho, que eu estou fazendo duas ações quando eu poderia estar fazendo só uma. Sim, é verdade. Se você conseguir levar direto, perfeito, é a melhor situação. Se você não conseguir, como eu falei, se você tiver alguma dificuldade, ele fica entrando no piso, por exemplo, no teto, na parede, fica entrando em outro objeto, talvez seja mais fácil você mover eixo por eixo. É uma dica que eu te dou, tá bom? Digamos que eu quero mover esse objeto com a distância específica. Ele está aqui, eu quero que ele desloque 5 metros nessa direção. Bem simples, selecionei ele novamente, dei 3 cliques, pego a ferramenta de mover e clico nele. Aí eu trago para a direção que eu quero, tá vendo ali que a minha orientação tá vermelhinha, tá vendo? Eu tô vindo no eixo vermelho, e daí eu digito o quanto que eu quero mover. Por exemplo, 5, Enter, pronto, desloquei ele 5 metros em relação a onde ele estava antes. Vou fazer de novo, vou mover, por exemplo, sei lá, uns 6 metros. Então aqui, ó, cliquei 3 vezes, peguei a ferramenta de mover, cliquei nele aqui, trago para cá, defino a direção e coloco 6, Enter, movi 6 metros. Então assim que você pode mover de maneira mais precisa, definindo o quanto que você quer deslocar. Dá também para você fazer cópias usando a ferramenta de mover. Veja que aqui não tem uma ferramenta de cópia, tem só a ferramenta de mover, então você copia usando essa ferramenta. Clicou 3 vezes, pegou... Ah, aliás, deixa eu te mostrar uma coisa, que eu acabei lembrando disso, eu sei que isso é uma dificuldade que muita gente tem. Se você, por acaso, queria mover esse objeto, mas ao invés de selecionar ele inteiro, você pegou só a parte aqui de cima, por exemplo, só essa face aqui de cima, se você pegar a ferramenta de mover e clicar aqui, você não vai estar movendo o objeto todo, você vai estar movendo só a face que você selecionou. Eu vou usar a barra de espaço para sair da ferramenta de mover. Então, é meio que intuitivo, mas se você quiser mover esse objeto, você de fato vai ter que selecionar ele inteiro, vai ter que dar 3 cliques para que todo o objeto fique selecionado. Se tem apenas uma face selecionada, apenas essa face vai mover, tá bom? Então vamos lá, vou dar 3 cliques, vou pegar a ferramenta de mover e vou clicar nele de novo. Se eu bater aí no Ctrl, procura o Ctrl aí no teclado, ó, você só vai bater nele. Bateu, soltou, você já tem uma cópia. Aí você vai colar aí em qualquer lugar, pronto, olha só, fez uma cópia. E aí, é a mesma questão de quando você usa o empurrar-puxar, usando o Ctrl, você pode habilitar ou desabilitar o recurso de cópia do empurrar-puxar com o Ctrl, e no mover é a mesma coisa. Se você quiser só mover ou quiser mover criando uma cópia, você habilita uma função ou outra usando o Ctrl. Veja que agora eu tenho um sinalzinho de mais ali do lado da ferramenta de mover. Isso aqui quer dizer que toda vez que eu for mover, por exemplo, aqui, está selecionado, eu vou clicar nele, vou clicar aqui, ó, clico aqui. Eu consigo vir fazendo cópias,
porque eu estou com esse sinalzinho de mais aqui do lado da ferramenta de mover. Eu desabilito ele e volto a fazer apenas movimentação sem cópia se eu apertar o Ctrl de novo. Olha, apertei o Ctrl, saiu. Agora, se eu mover esse objeto, ele vai apenas mover, tá bom? Percebeu a diferença? Então, olha, quando eu aperto o Ctrl, vem um sinalzinho de mais. Aqui eu faço cópia. Se eu aperto o Ctrl de novo, ele tira o sinalzinho de mais e aqui eu faço apenas movimentação. Então, para mover ou copiar, você usa ali o Ctrl, habilita ou desabilita. Bom, você também consegue fazer cópias múltiplas. Se você quiser fazer várias cópias em uma única ação, é bem fácil também. Eu vou clicar 3 vezes no objeto que eu quero copiar, vou pegar a ferramenta de mover e clicar nele. Daí eu aperto o Ctrl, lembrando, não pressiona o Ctrl, só aperta e solta, tá bom? Aperto o Ctrl, vou colar aqui em qualquer lugar, eu poderia definir essa distância, digitar essa distância e dar um Enter, tá? Mas eu vou só colar de maneira aleatória, chego aqui e vou clicar, olha só, pronto. Cliquei, colei ele aqui. Aí eu vou usar ou X no teclado, ou então o asterisco lá no teclado numérico, tá? Ou a letra X, ou então o asterisco, qualquer um dos dois servem. Então eu vou usar aqui o asterisco e vou colocar a quantidade de objetos que eu quero nessa cópia. Eu quero, por exemplo, 6. Então eu coloco 6, Enter. E aí, olha o que aconteceu se eu vier aqui para o lado. Ele me deu 6 objetos. Tá vendo? Deixa eu fazer de novo para você fixar. Então, a primeira coisa, dá 3 cliques, pega a ferramenta de mover e clica aqui no objeto. Bate no Ctrl, eu tenho uma cópia. Vou clicar aqui em qualquer lugar para colar essa cópia. Pronto, cliquei e colei. E agora, asterisco, a quantidade, eu vou colocar 5, Enter, e eu fiz aí 5 cópias. Na verdade, ele me dá 4 objetos, mas contando com o que eu já tinha, né? Estou contando com esse aqui, eu tenho 5 objetos na repetição, tá bom? Tem outra forma de fazer isso. Veja que aqui eu tinha um, colei outro bem pertinho, e aí eu usei o asterisco, ele multiplicou essa distância, criou mais objetos, respeitando a distância entre o primeiro e o segundo. Eu posso fazer com que, ao invés dele multiplicar a distância, que é o que eu acabei de fazer aqui, com que ele divida a distância, coloque os objetos entre o primeiro e o último, e aí, logicamente, você vai ter que dar uma distância maior entre esse primeiro e o último. Vou fazer aqui, ó, vai ficar mais fácil de entender. Eu vou usar esse aqui, por exemplo, né, esse objeto. Eu vou dar 3 cliques nele, vou pegar a ferramenta de mover, vou clicar nele. Aperto o Ctrl, que a gente sabe que para criar uma cópia você bate ali no Ctrl, e vou colocar uma distância maior. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo. Ó, veja a distância que eu estou fazendo. Então, chego aqui, cliquei, colei essa cópia. E agora eu vou usar ou o símbolo de dividir, que está ali no teclado numérico, ou então a barrinha. Vou usar aqui o símbolo de dividir, tá bom? Então aqui, ó, dividir, vou colocar a distância que eu quero entre esse objeto e esse aqui, quero 5, por exemplo, Enter, e ele me dá aqui esses 4 objetos nesse processo de repetição, que contando com esse aqui que eu tinha acabado de fazer, dá 5, tá vendo? Então veja a diferença. Nesse aqui eu fiz um e copiei para o lado, copiei para pertinho, ele pegou essa distância e projetou para frente até ter os 5 objetos. Nesse aqui, eu fiz o primeiro, copiei até onde eu queria que ficasse o último objeto e ele colocou os 4 objetos que eu precisava dentro dessa distância. Bom, basicamente é isso. Se você não conseguiu fazer, volta no vídeo. Se ainda tiver alguma dificuldade, coloca aí nos comentários. Eu espero que tenha ficado claro. Pratique bastante, principalmente para quem está começando. Essa é uma ferramenta que eu sugiro que você pratique bastante. Como eu falei no próximo vídeo, eu quero dar algumas dicas. Se você já tem um cenário montado, como que você pode mover objetos sem acabar deslocando objetos que você não quer, que estão ali ao redor que você não quer. Só que aí eu preciso também te falar antes sobre grupos e componentes, então vai ficar mais pra frente, tá bom? Bom, o de sempre, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve, deixa um comentário e até a próxima.